sétimo erro comum em obra. É muito comum. E esse é interessante que a gente fala para o mesmo pedreiro, para o mesmo empreiteiro, toda a obra e ainda corre o risco de ele errar. Então, um caimento para o ralo, né? Quantas vezes a gente chega no pedreiro, ó, exagera nesse caimento, exagera, vamos tirar o nível aqui, exagera nesse nível. Porque, infelizmente, às vezes o pedreiro que faz a regularização, faz o contrapiso, a regularização, né, que muitas vezes não é o mesmo que faz o assentamento cerâmico do piso, então há um conflito, porque também o cara que vai fazer o acabamento, o piso cerâmico, ele não faz milagre. Se já está feito a regularização, o caimento, ele não consegue mudar aquilo. Até um dos nossos trainees aqui do escritório falou, mas isso já não seria no webinar falando sobre acabamento? Eu falei, não. Apesar de mostrar aqui figuras de acabamento, isso aqui é uma consequência de um erro, podemos dizer que é um erro entre a superestrutura e o acabamento, né? Que é a preparação do contrapiso, da regularização, para depois pôr o acabamento. Mas o erro está na preparação e não no assentamento do piso. Às vezes, claro, existe também erro de assentamento no piso. A gente vê hoje com as peças grandes que muitas vezes você tem que cortar de forma até diagonal para que o ralo não fique no meio do piso e você não consegue fazer caimento num piso reto. Então muitas vezes você tem que cortar ele de uma forma triangular, vamos dizer assim, e aí fazendo com que exista essa queda para o ralo. Então esse aqui é um sétimo erro muito comum, tá? Não deixar o desnível adequado para o caimento no sentido do ralo. Hoje em dia é muito comum também a existência desse ralo linear, tá? Que até facilita, né? Ele é maior, ele tem uma maior facilidade de não errar no caimento, mas mesmo assim temos que ficar lá, no caso aqui, o sétimo erro que a gente precisa tomar cuidado. Nós estamos passando aqueles erros, não vi em livro, não vi em nada isso. Claro que se for procurar, é capaz de achar um ou outro. Mas são coisas que eu vi durante esses 32 anos de trabalho, onde já aconteceu erros comigo, já aconteceu com colegas, já socorri colegas e já me socorreram, tá? Então estou tendo essa oportunidade de passar esses 14 erros que acontecem na superestrutura de forma aqui relativamente rápida, para que vocês tomem os cuidados. Então, muitas vezes, o engenheiro de obra vai visitar a obra, o que ele vai ver? Então, procure ver isso, aonde ocorrem os erros, para serem evitados.